Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Júnior, esse é meu canal Império Literário e hoje estou aqui para falar sobre meus livros de terror e suspense favoritos. Bora lá? Então pessoal, em homenagem a esse mês de Halloween que nós estamos aí, nada mais justo do que falar um pouquinho sobre livros de terror aqui. Eu não estou fazendo um especial de Halloween aqui no canal, então nada mais justo do que falar pelo menos um vídeo ou outro aí sobre alguns livros de suspense e terror aí para vocês. Então hoje eu tô aqui, eu já fiz um vídeo assim sobre meus 10 livros de High Fantasy favoritos e eu decidi continuar com essa série aí dos meus livros favoritos, de um top 10 assim de cada gênero. Então claro que eu não vou lançar eles todos de uma vez, mas eu tô aqui para falar sobre os meus 10 livros de terror e suspense favoritos. Terror e suspense não é um gênero que eu leio tanto assim, mas no decorrer dos anos eu já li bastante livro, Não é nada como fantasia, mas já li bastante coisa. Então eu separei aqui também por ordem de leitura, não botei por ordem de preferência, tá? Porque é algo difícil de escolher. Então por ordem de leitura eu vou falar pra vocês sobre esses livros aí, que são os meus favoritos. Lembrando que vai estar tendo uma maratona literária de Halloween, tá gente? Então se você ainda não sabe disso, eu vou deixar o link dos vídeos aqui de apresentação para vocês poderem assistir e participarem dessa maratona, que vai acontecer dos dias 18 a 31 de outubro. E também tá rolando um sorteio aí para vocês de até R$200 em compras relacionadas a livros, itens de papelaria e acessórios para Kindle na Amazon, que eu vou deixar o formulário aqui no box de descrição também, caso vocês queiram participar. Lembrem de ler todas as regras direitinho, tá certo? Lembrando também que todos os livros que eu citar nesse vídeo estará com um link de compra para a Amazon aqui no box de descrição, tá? Vocês comprando pelo meu link, vocês me ajudam muito e não pagam nada mais por isso. E o link de compras gerais na Amazon também vai estar aqui, tá? Caso vocês não tenham interesse em nenhum desses livros, mas queiram comprar outro livro ou qualquer outra coisa. Inclusive hoje ainda é Prime Day, então hoje tá cheio de promoção lá, mas só por hoje também. Então, se você tá assistindo esse vídeo hoje, você pode correr lá para comprar algumas coisas. A partir de amanhã vai voltar ao normal e sair as promoções, tá? Mas eu vou deixar o link de tudo aqui para vocês poderem ter acesso. Agora, sem mais delongas, vamos para a lista de livros, que eu sei que é para isso que vocês estão aqui. O primeiro livro dessa lista, então, é um livro que, de certa forma, ele é de fantasia, mas ele é um livro que ele se encaixa muito no gênero de terror também. Ele tem vários aspectos de terror, tanto terror psicológico, quanto um terror mais voltado para criaturas sobrenaturais também. E foi o primeiro livro dessa lista que eu li ele pela primeira vez em 2011, e eu reli ele alguns anos depois, que eu não lembro qual foi o ano que eu reli, que é Sangue de Lobo, da Rosanna Hills e Helena Gomes. Já falei desse livro aqui milhares de vezes aqui no canal, inclusive eu recomendei pra vocês para lerem nessa maratona para cumprir um dos meus desafios, tá? Então, já disse que o link vai estar aqui para vocês assistirem o vídeo. Esse aqui é um livro que ele é, de certa forma, um pouco jovem. Ele vai contar a história, de duas meninas que elas vão passar as férias em no interior de Minas Gerais, se não me engano. E lá elas fazem uns RPGs, aqueles RPG de mesa, sabe? Elas participam de uns jogos deste RPG. E aí o mestre do jogo ele vai narrando uma história para as pessoas jogarem. E aí ele narra a história de uma série de assassinatos que está acontecendo com algumas características bem específicas. E aí depois elas, acabam as férias, elas viajam. E quando elas chegam nessa cidade do interior, começa a acontecer uma série de assassinatos exatamente igual a essas que elas viram na história do RPG. Lembrando que isso aqui é uma história de lobisomens, então tem toda uma mitologia do lobisomem envolvido aqui nessa história. Além de aspectos, com umas bonecas meio de porcelana meio macabras, uns supostos fantasmas que acontecem aqui também. Então é uma história que tem um terror psicológico aqui forte dentro da trama e que eu recomendo muito que vocês leiam esse livro, gente. É uma duologia, mas o livro ele fecha a história aqui, tá? Então você não precisa ler o segundo se você não quiser. Eu recomendo que leia o segundo porque também é um bom acréscimo para a história, mas o primeiro, a história se fecha aqui, todo o enredo da trama se fecha direitinho aqui. Então ele funciona muito bem como um livro único e ele é um dos meus favoritos da vida, então não podia deixar de estar nessa lista. Depois disso a gente vai pular para 2014 e o livro que eu tenho para recomendar para vocês é A Estrada da Noite, do Joe Hill. O Joe Hill é um filho do Stephen King e convenhamos que Stephen King, o filho dele, parece que o talento é de família, A gente sabe que a esposa dele também escreve, apesar de eu nunca ter lido nada dela. E A Estrada da Noite é um livro que, sinceramente, eu acho que ele é um livro subestimado. Eu acho que é um livro que merecia muito mais reconhecimento do que o que ele tem. Ele vai contar a história do Judge, que ele era um ex-vocalista de uma banda de rock super famosa, mas aí depois ele acabou caindo um pouco no esquecimento com o tempo. E ele, hoje em dia ele mora, ele ainda é super rico, ele ainda mora lá na sua mansão e tal. Porém, ele começa a colecionar alguns itens que são supostamente assombrados, sabe? Ele gosta de fazer, ele compra em leilão itens que participou do filme do Exorcista, sei lá, um item que dizem que vem com um fantasma, que está assombrado por alguma coisa. Ele compra tudo e coleciona, porque ele não acredita nessa questão sobrenatural e ele gosta de ter
essa aura, vamos dizer assim, na casa, que seja esse negócio mais sobrenatural. Então ele começa a comprar esses itens. E um dia ele vê um terno que é supostamente mal assombrado, não, supostamente assombrado, em um leilão na internet, e ele decide comprar porque ele compra tudo que tem a ver com isso, né? E aí ele compra esse terno e, obviamente, esse terno ele vai ser realmente mal assombrado, tá? Aí vai começar uma série de acontecimentos na casa dele que são bem, assim, aterrorizantes, vamos dizer assim. Parece uma sinopse meio fraquinha, mas, gente, é muito bom. Os motivos que você vai ver, por que esse terno foi parar na mão dele, qual toda a ligação com a história dele e com outros personagens que estão envolvidos aqui, e que nada é por acaso, tudo aqui acaba sendo interligado, é tudo muito, muito legal. E a questão da Estrada da Noite também, todo o significado por trás da Estrada da Noite também é muito legal, gente. Então, olha, eu recomendo muito. Inclusive, eu pretendo reler esse livro porque faz muitos anos que eu li, eu preciso relembrar os detalhes dessa história, e é muito legal, gente. Eu recomendo muito, 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 leiam, leiam. Ele não poderia deixar de estar na minha lista de favoritos também. O próximo livro que também não poderia estar na minha lista de favoritos, que foi um livro que eu li em 2015, tá? Que é O Iluminado, do Stephen King, né? Já falamos do Joe Hill, agora vamos falar do Stephen King, é claro. É claro que ia ter Stephen King nessa lista, gente. A gente tá falando de uma lista de melhores livros de terror, não podia deixar de ter Stephen King aqui, né? O Iluminado é um clássico, dispensa apresentações, né? Eu não preciso muito falar sobre a história. Ele teve adaptação que as pessoas não gostam muito, né? O Stephen King não é muito feliz com aquela adaptação, mas ele teve uma adaptação aí também que é super clássica. É um livro que ele vai, né, contar a história do Jack, se não me engano, né, que ele vai com a família dele, a Wendy e o Danny, que é o filho, eles vão, né, para um hotel onde ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar num hotel, se não me engano. É porque tem uns anos que eu li, gente, então eu tô lembrando os detalhes aqui. Ele vai trabalhar num hotel, né, que é um local que ele fica meio abandonado aí, porque é uma época acho que é uma época de nevasca que está acontecendo, então tipo, é um local que não tem ninguém ali morando, hospedado no momento. E vai acontecer uma série de coisas nesse hotel que são bem aterrorizantes também, né? Que dispensa apresentações de Iluminado, como eu disse pra vocês. Vai acontecer várias coisas aqui com esse personagem que ele vai ficar muito louco. Tem as coisas envolvendo o filho dele também e os poderes meio que ele tem, que o filho dele desenvolve. Então é tudo muito legal nesse livro. É um livro que ele tem um começo lento, tá? Então não é todo mundo que gosta muito do Iluminado por isso. Ele tem um começo lento que vai desenvolvendo o mundo, vai desenvolvendo os personagens e chega do meio pro final. É bomba atrás de bomba na sua cabeça e é umas coisas assim que é de explodir a cabeça mesmo, mas é muito, muito bom, gente. Leia o Iluminado. Se você não leu ainda, né, porque acho que a maioria das pessoas do mundo já leram, mas se você não leu ainda, leia. Depois disso, um livro que eu li em 2015 também, mas só que mais pro final do ano, foi O Demonologista, do Andrew Piper. Esse aqui é um livro também que ali há muitos anos, então eu até não lembro muitos detalhes da história dele, tá? Mas ele vai envolver histórias de espíritos, né, e possessão, e exorcismos, e é um livro que eu gostei muito na época que eu li. Inclusive, depois disso eu fiquei com vontade de ler outros livros do autor. Eu sei que ele já lançou acho que mais um, ou mais uns 2 livros aqui no Brasil, pelo menos, e eu nunca li nada dele a mais do que o Demonologista, até hoje eu não li. Preciso comprar pra, né, procurar saber se eu vou gostar das outras histórias dele também. O Demonologista é um livro lançado pela Darksiders. Eu confesso que eu comprei por causa da edição, achei essa edição muito bonita. E aí na época eu comprei por causa da edição, acho que eu ganhei na verdade de alguém que eu pedi. E eu não me arrependi, é uma história que ela é bem aterrorizante, tá? Então, para aquelas pessoas que já são facilmente impressionáveis, é uma história que tem muitos gatilhos aqui de terror, então saiba disso, assim como a Estrada da Noite também tem, mas que vale muito a pena investir o tempo, principalmente agora nesse mês de Halloween aí, se você tá procurando por um livro de terror que fale sobre espíritos, demônios, fantasmas e que tenha coisas realmente que são aterrorizantes, eu recomendo que vocês leiam o Demonologista. Depois disso, em 2016, e o próximo livro dessa lista é Caixa de Pássaros, do Josh Malerman. Esse aqui é um livro que também dispensa apresentações, né? Caixa de Pássaros, super famoso. Teve a adaptação, né, do Bird Box da Netflix, que ficou mais famosa ainda se bobear. Mas vai contar aqui a história basicamente do mundo em que aconteceu alguma coisa e que surgiram criaturas estranhas que ninguém sabe o que é, porque quem vê essas criaturas enlouquece, né? E ou mata todo mundo e depois se mata, ou só se mata, mas a pessoa enlouquece, né? Quem vê essas criaturas. E aí ninguém sabe que essas criaturas, porque as pessoas que são sãs, né, não viram as criaturas ainda, então ninguém sabe a aparência, o que elas são. E aí é um mundo que as pessoas têm que viver de olhos fechados, né? É tudo um caos, ninguém pode abrir os olhos fora de casa, porque se você abrir o olho você corre o risco de ver uma dessas criaturas e enlouquecer. Então é um livro que ele é bem angustiante, inclusive, porque uma boa parte dele é narrado, né, através só do sentido da audição da protagonista, que é a Mallory.
Então a gente tem todo mundo com os olhos tapados o tempo inteiro, a gente tem um clima de tensão o tempo inteiro. O terror aqui é muito mais psicológico do que um terror propriamente dito, mas é algo que funciona muito bem. Eu acho que a essa altura todo mundo conhece a história de Caixa de Pássaros, mas se você é uma daquelas pessoas que não pegou o bonde na época, não viu o filme, ainda não leu, eu recomendo muito que você leia. Recomendo o filme também, porque foi um filme muito legal. E eu ainda pretendo ler o Mallory, né, que é a continuação, mas ainda não fiz isso. Não sei porquê, mas farei. Depois disso, um livro que não poderia deixar de estar aqui também, que eu já falei pra vocês várias vezes aqui no canal, é O Vilarejo, do Rafael Montes. Primeiro e único livro do Rafael Montes que eu li até hoje. Isso vai mudar esse mês, porque eu pretendo ler outro. Mas esse aqui é um livro de contos, né, onde ele vai falar sobre 7 contos que se passam em um mesmo vilarejo. Cada conto ele é baseado em um dos 7 pecados capitais, e cada um desses 7 pecados capitais tem um demônio diferente aí que vai simbolizar esse pecado. E a gente vai conhecer, né, passar de vários pontos de vista diferentes, conhecer vários moradores desse vilarejo, vai interligando cada uma dessas histórias, né, e no final tudo faz sentido. É um livro que eu amei muito, gente. Esse aqui é um dos meus livros favoritos, com certeza, não tem discussão quanto a isso. É um livro que eu recomendo demais pra vocês. É um livro que não tem nem por que não ler, gente. Olha, ele tem, vou dizer pra vocês, ele tem 92 páginas e ele é todo ilustrado. Então, tipo, se você tirar todas as ilustrações, ele deve ter, sei lá, umas 70 páginas, talvez até menos. Então é um livro que você lê, tipo, em 1 hora, 2 horas no máximo. É uma coisa que você sente e lê rapidinho, não tem dificuldade nenhuma, é uma coisa muito rápida e que vale muito a pena, gente. Então, se você está procurando um livro curto, né, de terror, uma ótima pedida para maratona, inclusive, um livro curto, né, de terror e que vale a pena, que a história se amarra tudo direitinho no final, recomendo muito que vocês leiam o Vilarejo. Próximo livro favorito para mim foi um livro que eu li em 2017, que é Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice. Estamos aqui um clássico de terror também, né, gente? Entrevista com o Vampiro, o primeiro livro das Crônicas Vampirescas. Inclusive é o único livro das Crônicas Vampirescas que eu li. Eu tenho interesse em ler outros livros dessa série, mas acabei só lendo Entrevista com o Vampiro. Eu tinha me colocado como meta para ler esse livro na época, porque era um livro super bem falado, e eu também nunca tinha assistido o filme, é uma adaptação bem antiga, dos anos 90, e eu nunca tinha assistido o filme, eu nunca tinha lido o livro, e eu decidi fazer as duas coisas naquele ano e não me arrependo. É um livro que eu gosto muito, tá? É um filme que eu também gosto muito, eu recomendo muito, é um filme com um elenco de peso, inclusive, então eu recomendo muito que vocês assistam o filme depois de lerem o livro. Vai contar a história do Louis, né, que é um cara que ele foi transformado em vampiro, e ele vai narrar, né, ele vai realmente ter uma entrevista literalmente com o vampiro, então tem um entrevistador que vai conversar com ele vai narrar a história de vida dele, o que aconteceu desde o momento que ele foi transformado, a relação dele com o Lestat, que é o outro vampiro, né, que transformou ele, a relação meio doentia que eles têm, inclusive, a relação que ele vai ter com a Cláudia, que é outra personagem que vai aparecer aqui nessa história. É um livro que tem várias camadas, a gente conhece muito profundamente esses personagens, a gente entra muito na história de vida deles, é algo que me fascinou muito na época que eu li. Eu recomendo muito que vocês leiam A Entrevista com o Vampiro, ele não poderia deixar de estar nessa lista de favoritos. Depois disso, um que eu não estou com uma edição física aqui, porque eu li o da minha irmã, na verdade, então, né, eu não tenho aqui na minha estante, que é Drácula, do Bram Stoker, que eu também li naquele ano. Drácula é um livro que eu também já tinha histórico, eu já conhecia a história de Drácula, obviamente, porque eu conhecia muito as adaptações, eu já tinha pesquisado sobre, eu já sabia bastante sobre a história de Drácula, mas eu nunca tinha lido a obra original. E aí em 2017 eu li a obra original, né, de Drácula, e é um livro que eu gosto muito também. Eu entendo o motivo dele ter se tornado um clássico. Ele foi meio que o pioneiro ali nas histórias, né, de vampiro. Não sei se ele foi exatamente o primeiro de todos, mas foi um dos pioneiros, é claro. É um dos mais clássicos, é o que todo mundo conhece, é o que todo mundo faz adaptação. Tem milhares de adaptações diferentes que eu gosto muito de várias delas também. Dispensa apresentações de história, né? Vai falar sobre o Conde Drácula, a Mina, né? Ou aqueles personagens icônicos que a gente conhece, o Van Helsing. Então dispensa muitas apresentações. Eu gosto muito desse livro e ele não poderia deixar de aparecer por aqui. Depois disso, a gente já pula para esse ano, 2020, né? Aparentemente não tivemos muitas leituras boas de terror e suspense em 2019 e 2018, mas vamos lá, pulando para esse ano agora de 2020. Como eu já tinha que escolher 10, né, gente, também, a gente precisa filtrar aí algumas coisas aí, porque a gente precisa escolher os 10 favoritos. E esse ano, né, um livro que não poderia deixar de aparecer aqui, que ele é mais pro suspense do que pro terror, né, mas que eu já falei várias vezes, vocês já estão cansados de me ouvir falar desse livro aqui também, que é O Instituto de Stephen King. Esse é um livro que me surpreendeu muito quando eu li, eu não estava esperando nada desse livro, tá? Por quê? Porque eu via opiniões negativas sobre ele, eu via muitas pessoas falando, né, que não era tão bom assim, que não era isso tudo que as pessoas falavam. Então eu li esse livro porque ele foi escolhido do Clube do Livro do mês, né? E eu acabei comprando a edição física só porque eu vi essa edição aqui, que eu me apaixonei por ela e eu decidi comprar.
E aí eu li em março desse ano pro Clube do Livro e, gente, foi uma surpresa tão boa. Porque eu gostei tanto desse livro, tanto. Eu acho que esse até o momento é o meu livro favorito do Stephen King, né? Até o momento em que eu li, né? Eu vou ler outros esse mês aí, quem sabe não muda isso. Mas é um livro que vai contar a história do Luke, né, que é um garoto que ele é sequestrado, ele é retirado dos pais dele. Ele é um garoto que sempre foi tido como super inteligente, né, acima da média da idade dele. E ele é levado, né, para esse instituto, que é onde se fazem experimentos com crianças, né. E ele vai descobrir, né, que existem dois grupos diferentes de crianças que têm poderes, né, tem os telecinéticos, tem os telepáticos. Alguns têm poderes mais voltados para a mente, outros têm um poder mais voltado para a telepatia mesmo, né. Uns controlam coisas com a mente, outros se comunica. Tem umas coisas assim. E esse instituto que faz experimentos com essas crianças, utiliza do poder dessas crianças para, né, os objetivos deles, que não vou falar para não dar spoiler, né? Mas é um livro que me encantou muito, os personagens são muito cativantes, eu gostei de todas as crianças aqui, eu consegui me conectar com a história de todos eles. Eu consegui me conectar com os personagens adultos que aparecem aqui também, que são muito interessantes. Tanto os vilões, né, os personagens do instituto, quanto os personagens bons que aparecem aqui, né, os coadjuvantes que aparecem aqui, que são adultos. É um livro que me cativou muito, que eu não esperava nada por ele. Foi uma surpresa muito, muito boa. E que eu recomendo muito que vocês leiam, gente, porque é maravilhoso. E pra fechar essa lista, o último livro que eu tenho pra falar pra vocês é um livro que eu também já venho falando há alguns meses aqui no canal, que é Ed Lorraine Roy, Demonologistas, do Jared Brittle. Esse é um livro que eu também li recentemente, né? Eu li em agosto, e é um livro que eu já falei pra vocês várias vezes, então não vou ficar me repetindo muito aqui. Vai contar, né, relatos de casos do casal famoso de demonologistas, vai falar sobre alguns casos que eles tiveram, alguns super famosos, inclusive tem o caso da Annabelle, né, o original ali, naquele primeiro livro. É um livro que me encantou bastante. Eu sempre fui muito interessado nas histórias deles dois, então eu sempre consumi muito, né, as mídias que falavam sobre eles dois. E eu decidi, né, finalmente ler o livro, eu não me arrependo, é um livro que eu gostei muito e que eu pretendo dar continuidade para a série, né, do Ed Lorraine Roy. Então é isso, gente. Essa é a minha lista de livros de terror favoritos, né? Eu listei 10 aqui. Obviamente eu já li muitos outros livros, né, de terror e suspense que se encaixariam aqui, mas eu tive que filtrar e trazer só 10 para vocês. Então, né, acabei escolhendo esses 10 que foram os que mais me marcaram. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado dessa lista. Deixa nos seus comentários as suas opiniões, se vocês já leram algum desses livros, ou se vocês pretendem ler, se vocês gostam ou não. Pode deixar tudo aqui que eu vou adorar conversar com vocês sobre tudo isso, tá? Já deixem um like se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal para receber novos vídeos e ajudar na divulgação. E ative o sininho das notificações para sempre ficar por dentro quando tem vídeo novo. Me sigam no Instagram, que é JuniAndrade148. Sejam meus amigos no Scooby, que eu vou deixar o link aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!